Nos mapas, as rotas marítimas são apenas linhas traçadas sobre o azul. Caminhos limpos, contínuos, ligando portos, continentes e destinos. À primeira vista, parecem simples. Uma saída, um percurso, uma chegada. Mas quem viveu o mar de perto sabe que muitas dessas linhas foram desenhadas em cima de cicatrizes. Cada rota importante que existe hoje foi aberta à força, paga com naufrágios, injustiças, desaparecimentos e decisões que custaram caro demais. Existem trechos do oceano em que o risco é tão constante que a história não se escreve em datas, mas em repetições. Ventos que sempre voltam, correntes que nunca mudam de humor, estreitos onde toda maré é uma ameaça, águas que esmagam, congelam, afogam ou simplesmente engolem o que passa. E mesmo assim, navios continuam atravessando esses pontos todos os dias, não porque sejam seguros, mas porque o mundo se organizou em torno deles. Comércio, guerras, migrações, exploração. Tudo isso passou em algum momento por rotas que já tinham sido classificadas pelo próprio oceano como hostis. Ao longo deste documentário, você vai entrar nessas linhas que parecem inocentes de longe, mas se transformam em corredores de morte quando vistas de dentro. Vai cruzar o Cabo Horn, onde ventos e ondas já engoliram frotas inteiras. Vai atravessar o Atlântico Norte, cemitério gelado de transatlânticos e cargueiros. Vai caminhar sobre o sonho congelado da passagem do Noroeste. Vai sentir a pressão esmagadora dos estreitos de maré, a névoa da costa dos esqueletos, a tensão de rotas onde piratas e tempestades dividem o mesmo espaço. Não são lendas, são trajetos reais, ainda usados, ainda perigosos. Rotas que mataram tanta gente que, se fossem estradas em terra, provavelmente estariam fechadas há muito tempo. Mas o mar não funciona assim. Ele apenas oferece passagem temporária. E quem insiste em atravessar as mesmas linhas, geração após geração, precisa aceitar que algumas delas foram desenhadas com a morte como parte do acordo. Cabo Horn, a esquina mais hostil do planeta. No extremo sul da América do Sul, onde o continente se afina até virar uma lâmina de rocha cercada por água, está o Cabo Horn. Durante muito tempo, quem precisava passar do Atlântico para o Pacífico não tinha escolha. Era ali ou nada. O problema é que o Cabo Horn nunca foi um simples ponto de passagem. Ele é uma espécie de fronteira natural, onde o planeta decidiu concentrar vento, corrente e maré no mesmo golpe. Os ventos conhecidos como rugidores e uivadores varrem essa região sem descanso. Eles descem da Antártica e correm livres, sem barreiras, acelerando sobre a superfície do mar. Ondas gigantes se formam com tanta frequência que, para os antigos marinheiros, o mar parecia uma parede móvel. Não era raro que embarcações inteiras desaparecessem em meio a tempestades que se formavam em poucas horas, sem dar tempo para manobra ou fuga. Muitos registros de bordo terminam com descrições curtas e secas de mar crescendo, vento virando e visão desaparecendo. Sob a superfície, o fundo do mar é um terreno quebrado, com montanhas e vales submersos que desviam as correntes para cima. Essa combinação cria ondas cruzadas, que não vêm em uma direção só, mas atacam o casco de vários lados ao mesmo tempo. Um navio pode estar preparado para enfrentar uma sequência de ondas frontais, mas quando o impacto vem pela proa, pelo costado e pela popa em questão de minutos, a estrutura começa a ceder. A temperatura também é um inimigo silencioso. A água é gelada, o ar é cortante, a chuva é quase sempre horizontal. Qualquer homem que caia ali tem minutos de vida úteis antes que o corpo paralise. Em naufrágios antigos, quando botes salva-vidas eram precários, a chance real de sobrevivência depois de um desastre era mínima. Mesmo hoje, com tecnologias de resgate e proteção, o Cabo Horn continua sendo um lugar onde um erro, mesmo pequeno, pode significar o fim. Ao longo dos séculos, estima-se que milhares de navios tenham se perdido nessa curva do mundo.
Muitos não deixaram vestígio. Foram esmagados contra rochedos invisíveis sob a espuma. Foram engolidos no meio da noite. Foram virados por ondas tão altas que só se sabia que existiam, porque alguém viu a última luz se apagar. Ainda assim, por muito tempo, a rota se manteve. Era a linha mais curta, era a única opção, e o oceano sabia disso. Atlântico Norte, o corredor de gelo e tempestades. Entre a Europa e a América do Norte, existe uma faixa de oceano que parece banal num globo terrestre, mas que esconde uma das rotas mais mortais que já existiram. A travessia do Atlântico Norte se tornou vital para comércio, imigração, guerra e turismo. Transatlânticos de luxo cruzaram esse caminho confiando em aço, tecnologia e estatísticas. O mar respondeu com gelo, tempestades e silêncio. O clima nessa região é instável por natureza. Massas de ar frio descem do Ártico e colidem com frentes mais quentes vindas do sul. A corrente do Golfo leva água quente para o norte, entregando energia para sistemas de tempestade que se formam sobre o oceano. Tempestades de inverno surgem e se intensificam com uma rapidez que desafia previsões. Ondas de 10, 15 metros não são exceção em certas épocas do ano. Para quem está no convés de um navio, a impressão é de estar cruzando um planeta, decidido a expulsar qualquer coisa que flutue ali. O perigo não vem só de cima. Durante décadas, icebergs desprendidos das geleiras da Groenlândia desceram pela corrente fria de Labrador, invadindo as rotas comerciais. Eram montanhas de gelo à deriva, quase invisíveis em noites sem lua ou sob neblina. O caso mais famoso é o do Titanic, que acreditou estar numa rota segura quando, na verdade, cruzava uma zona cheia de avisos de gelo. Ele não foi o único. Outros navios menores bateram, rasgaram cascos e afundaram sem que ninguém fora do mar soubesse exatamente onde. Mesmo com tecnologia moderna, a travessia segue sendo um desafio. Ondas cruzadas, ventos que mudam de direção em minutos, neblina densa que limita a visibilidade a poucos metros e longas horas sem referências visuais criam um cenário onde qualquer falha humana pode ser multiplicada pela força do oceano. Muitos cargueiros desapareceram em meio a tempestades, reduzidos a sinais de rádio interrompidos e destroços encontrados dias depois por acaso. O Atlântico Norte não é apenas uma faixa de água entre dois continentes. É um corredor de extremos, onde o clima testa até onde a vontade humana aguenta insistir em cruzar o mesmo caminho, dia após dia, século após século. Passagem do Noroeste. O atalho que engoliu expedições. No mapa, a ideia parecia genial. Em vez de contornar a América do Sul ou a África, seria possível atravessar o topo do continente americano, ligando o Atlântico ao Pacífico por um caminho muito mais curto. A passagem do Noroeste entre ilhas geladas do Canadá prometia um novo capítulo na história do comércio marítimo. Na prática, se transformou num cemitério de navios, homens e sonhos. O problema principal não era apenas o gelo, era a forma como ele se comportava. O mar se congelava em placas enormes que, vistas de cima, pareciam sólidas e fixas, mas, na verdade, estavam em constante movimento, empurradas pelo vento, pelas correntes e pela própria expansão e retração de temperatura. Navios que ficavam presos em um inverno não podiam simplesmente esperar o verão. A pressão do gelo aumentava lentamente, comprimindo o casco até quebrá-lo. Era uma morte lenta, de madeira estalando, parafusos cedendo e homens percebendo, noite após noite, que o navio estava condenado. A famosa expedição de Franklin com os navios HMS Erebus e HMS Terror ilustra bem o que essa rota significava. Eles partiram com o que havia de melhor em tecnologia e suprimentos na época. Ainda assim, desapareceram por décadas. Quando vestígios começaram a ser encontrados, ficou claro que não houve grande explosão, ataque ou tempestade apocalíptica. Houve isolamento, frio, escassez, gelo fechando todas as saídas. Uma rota que prometia encurtar distância acabou alongando o sofrimento de centenas de homens até o limite. Mesmo hoje,
Com quebra-gelos, satélites e mapas detalhados, a região continua traiçoeira. O gelo pode se formar em novas áreas. Rotas abertas um ano podem estar completamente fechadas no outro. E o clima ártico responde de forma extrema a pequenas mudanças de vento. Um erro de cálculo de dias pode significar ficar preso em um inverno inteiro. Em um lugar onde o frio mata em minutos, a frase "esperar passar" não existe. A passagem do Noroeste continua sendo um símbolo perfeito de como o ser humano insiste em converter o planeta numa série de atalhos, mesmo quando o próprio planeta deixa claro que alguns caminhos foram feitos para permanecerem fechados. Cabo da Boa Esperança, onde a esperança sempre foi discutível. Muito antes de os navios se arriscarem pelo Cabo Horn, o extremo sul da África já tinha sua própria fama. O Cabo da Boa Esperança, na ponta do continente africano, foi uma das primeiras grandes portas para as rotas comerciais oceânicas. Ele ligava a Europa às riquezas do Oriente, contornando o continente pela faixa onde Atlântico e Índico se encontram. Mas o nome generoso escondia uma realidade dura. O encontro entre o Oceano Atlântico, mais frio, e as águas mais quentes do Índico cria um cenário de instabilidade constante. Correntes fortes, ondas altas e ventos que mudam de direção com facilidade transformam a região num campo de provas brutal para qualquer navio. A famosa corrente de agulhas corre pela costa sul-africana como um rio quente, e quando ventos contrários sopram sobre ela, as ondas aumentam de maneira violenta e repentina. Durante a era das grandes navegações, muitos navios europeus se perderam ali. Tormentas de dias inteiros, visibilidade quase nula, rochedos escondidos sob a espuma. Registros de bordo falam de mastros quebrados, tripulações esgotadas, água invadindo por todos os lados. Em muitos casos, o navio simplesmente deixava de ser visto pelos que vinham atrás. Quem passava depois encontrava pedaços de madeira, barris, cargas flutuando. O resto provavelmente já estava no fundo, fora de alcance e de memória. Mesmo com o tempo, o perigo não diminuiu. Navios modernos, tanques de petróleo e cargueiros gigantes continuam cruzando o cabo, agora com pressa industrial. O risco é outro, mas não menor. Um acidente envolvendo embarcações desse porte em mar tão agressivo significa derramamentos massivos, resgate difícil e vidas perdidas em minutos. A tecnologia ajuda, mas não muda o fato central. Aquele pedaço de oceano nunca foi um lugar amigável. Apenas se tornou necessário demais para ser evitado. O Cabo da Boa Esperança é uma lembrança de que muitos nomes do mar foram escritos mais para acalmar do que para descrever. Porque, na prática, esperança sempre foi uma palavra frágil ali. Estreito de Malaca, o funil do mundo. Entre a Malásia, a Indonésia e Singapura, existe um corredor estreito por onde passa uma parte enorme do comércio mundial. O Estreito de Malaca é uma das rotas mais importantes do planeta. É também uma das mais perigosas, não porque tenha ondas gigantes ou gelo mortal, mas porque concentra, em espaços estreitos, tudo o que pode dar errado ao mesmo tempo. O tráfego ali é intenso. Cargueiros, petroleiros, navios de passageiros, barcos de pesca, pequenas embarcações locais. Em alguns trechos, a largura útil para grandes navios é limitada, e qualquer desvio errado pode levar a encalhes e colisões. O fundo, por sua vez, não é muito profundo em partes do estreito, o que significa que embarcações de grande calado trabalham com margens muito pequenas de erro. Quando maré e corrente não colaboram, manobrar se torna um exercício de precisão extrema. Além dos desafios naturais, o Estreito de Malaca é historicamente conhecido por atividades de pirataria. Em águas onde a visibilidade pode ser ruim por causa de neblina ou fumaça, e onde rotas são previsíveis demais, algumas embarcações se tornam alvos fáceis. Isso cria um cenário em que tripulações têm de se preocupar com duas frentes ao mesmo tempo. O mar embaixo, ameaçando por acidentes mecânicos, e ameaças humanas acima, prontas para atacar onde a resposta é mais lenta. Tempestades tropicais também atravessam essa rota. Ventos fortes, chuva intensa,
raios. Em poucos minutos, um trecho que parecia sob controle se transforma num caos de ondas curtas e violentas que balançam navios grandes com brutalidade. Em dias assim, qualquer falha de comunicação, qualquer erro de cálculo de distância, qualquer lentidão na resposta pode resultar em colisões. Há registros de acidentes em cadeia em que um navio parado ou à deriva acaba virando obstáculo mortal para quem vem atrás. O Estreito de Malaca não parece, em fotos, tão ameaçador quanto mares gelados e tormentas do Atlântico. Mas sua letalidade está na densidade. É um lugar onde o mundo inteiro decidiu passar ao mesmo tempo, ignorando o fato de que o oceano ali jamais prometeu espaço suficiente para tanta pressa. Golfo de Aden e Bab el-Mandeb, a rota entre dois perigos. Ligando o Mar Vermelho ao Golfo de Aden e dali ao Oceano Índico, está uma das rotas mais estratégicas e tensas do mundo. O Estreito de Bab el-Mandeb é um verdadeiro gargalo entre África e Península Arábica. Qualquer navio que queira atravessar o Canal de Suez precisa passar por ali. Isso já seria suficiente para torná-lo uma zona crítica. O problema é que a natureza e a geopolítica decidiram atuar juntas. Do ponto de vista físico, ventos fortes canalizados entre as massas de terra criam mar agitado, ondas quebradas e correntes de maré intensas. Em dias de mau tempo, navios grandes têm dificuldade em manter estabilidade, especialmente quando carregados. A visibilidade pode cair por causa de tempestades de areia vindas do deserto, que avançam sobre o mar e deixam o horizonte embaçado, como se a linha entre água e céu tivesse sido apagada. Sobre esse cenário natural, se sobrepõe uma zona de conflito e pirataria. O Golfo de Aden se tornou famoso por ataques a navios de carga, sequestros e abordagens violentas. Em alguns anos, o número de incidentes chegou a assustar companhias marítimas ao ponto de desviar rotas, mesmo com aumento de custos. Em um lugar onde manobrar já é complicado por causa da maré e das correntes, ter de desviar de ameaças humanas cria uma pressão constante sobre as tripulações. Navios militares foram enviados para proteger a região, mas como em quase todos os lugares do mar, não há controle absoluto. A rota continua vital para o abastecimento de petróleo e mercadorias entre Oriente Médio, Europa e Ásia. Isso significa que todos os dias, navios atravessam um corredor onde qualquer falha de motor, problema de leme, erro de leitura ou decisão atrasada pode transformar um ponto no mapa em notícia mundial. Bab el-Mandeb significa Portão das Lamentações em algumas interpretações antigas. Para muitos que cruzaram a região em épocas de conflito, o nome nunca pareceu tão adequado. Costa dos Esqueletos, quando a areia espera pelo navio. Na costa da Namíbia, voltada para o Atlântico, existe um trecho de litoral que parece saído de outro planeta. Neblina densa, ondas fortes, correntes frias e um deserto logo atrás, sem abrigo, sem água, sem misericórdia. Essa faixa ficou conhecida como Costa dos Esqueletos, não só pelos restos de animais e baleias, mas pelos cascos de navios encalhados e deixados para apodrecer na areia. A corrente de Benguela, fria e implacável, sobe ao longo da costa, empurrando água gelada e rica em nutrientes para o norte. Esse encontro entre água fria e ar mais quente vindo do interior cria uma neblina persistente que pode durar dias. Navios que tentam navegar próximos à costa perdem completamente a referência visual. Em épocas antigas, antes de instrumentos avançados, era como navegar dentro de um corredor de algodão cinza, sem horizonte, sem noção de distância até a praia. Para piorar, o fundo raso em muitas partes da Costa dos Esqueletos funciona como uma armadilha. Ondas quebram com força sobre bancos de areia, puxando as embarcações para frente e para baixo. Uma vez encalhado, um navio fica à mercê da maré e das ondas, que o quebram aos poucos. Tripulações que tentavam chegar à terra se deparavam com o deserto, onde a falta de água potável e abrigo transformava o que parecia um resgate em outra sentença de morte.
Mesmo com mapas melhores e tecnologia de navegação, ainda há riscos. A neblina continua a se formar. A corrente continua a empurrar navios na direção da costa. Em dias de mar construído, a ideia de se aproximar demais daquela linha entre água e areia ainda é sinônimo de imprudência. Não é à toa que o lugar ganhou fama de litoral, que guarda cascas vazias de embarcações como se fossem ossos deixados ao sol. A Costa dos Esqueletos mostra que nem sempre a rota mortal está no meio do oceano. Às vezes, ela termina exatamente onde o mar encontra a terra, e a terra se recusa a receber quem chega. Rotas polares modernas, o atalho que está ressurgindo. Com o derretimento gradual de partes do gelo nos polos, novas rotas começaram a chamar a atenção de companhias marítimas. Passagens acima da Rússia, no Ártico, e rotas mais frequentes pela própria região próxima à Groenlândia e ao norte do Canadá voltaram ao debate como atalhos que poderiam economizar milhares de quilômetros em viagens longas. Mas o fato de o gelo recuar não torna automaticamente essas rotas seguras. O Ártico continua sendo um dos ambientes mais hostis do planeta. A visibilidade pode cair de repente por causa de nevascas, neblina ou fenômenos conhecidos como whiteout, quando céu e solo se confundem em um branco uniforme que apaga qualquer referência. Blocos de gelo ainda circulam livremente, alguns enormes, outros menores e quase invisíveis no radar. O frio continua tão extremo que qualquer problema mecânico se torna uma emergência em minutos. Quebra-gelos são usados para abrir caminho, mas até eles têm limites. O mar, pressionado por massas de gelo se movendo, pode empurrar placas contra navios, pressionando cascos reforçados com força suficiente para causar danos. Navios comuns, adaptados às pressas para rotas polares, enfrentam riscos ainda maiores. Problemas de navegação, falhas de comunicação, erros de cálculo de autonomia. Tudo isso ganha peso quando se está em um lugar onde a distância até o porto mais próximo é medida em dias e onde as condições de resgate são restritas. As rotas polares são exemplo recente de como o ser humano olha para o mapa e enxerga atalhos onde, na verdade, existem apenas áreas em que o planeta ainda não demonstrou tudo o que é capaz de fazer. Talvez por isso, a pressa em usá-las soe estranhamente familiar. A história da passagem do Noroeste está aí para provar que alguns atalhos cobram um pedágio que nenhuma economia de tempo compensa. Oceano Índico e rotas de ciclones, quando o caminho passa pelo olho da tempestade. O Oceano Índico é palco frequente de ciclones tropicais violentos. Alguns dos mais mortais da história humana se formaram ali, avançando sobre costas vulneráveis e deixando centenas de milhares de mortos em sua passagem. No mar, esses ciclones também desenham rotas perigosas. Navios que cruzam certas faixas do Índico precisam conviver com a possibilidade constante de terem seu caminho interceptado por sistemas de tempestade que não obedecem a planos de viagem. Embora existam previsões meteorológicas, o comportamento de ciclones ainda envolve margens de erro consideráveis. Uma tempestade pode mudar de direção, de velocidade e de intensidade em poucas horas. Rotas muito usadas entre Oriente Médio, Índia, Sudeste Asiático e África acabam cruzando inevitavelmente zonas onde ciclones nascem ou ganham força. Em alto mar, isso se traduz em ondas gigantes, ventos extremos e um cenário em que o navio inteiro se torna um objeto pequeno demais para o que está em torno. Capitães experientes podem tentar contornar o núcleo da tempestade, navegando em volta dela. Mas isso significa desviar rotas, gastar mais combustível, perder prazos comerciais. A pressão econômica muitas vezes se choca com a prudência. Quando essa equação é mal resolvida, o resultado pode ser um navio entrando tarde demais numa zona que já não permite fuga. Além dos ciclones, o Índico abriga correntes de monção, ventos sazonais que mudam de direção e alteram todo o comportamento do mar. Durante certas épocas, navegar a favor dessas correntes parece fácil. Nos períodos de transição, porém,
o oceano entra num estado de reorganização. Ondas curtas, mar mexido, ventos confusos. É nesse momento que rotas que pareciam estáveis de repente mostram sua verdadeira face. O Índico lembra que algumas das rotas mais perigosas não são aquelas marcadas em vermelho nos mapas antigos, mas as que o clima decide tornar mortais de tempos em tempos, ao seu próprio ritmo. Travessias forçadas. Rotas que nunca deveriam ter existido. Há um capítulo sombrio das rotas marítimas que não está ligado à geografia ou ao clima, mas à decisão humana de transformar o oceano em corredor de sofrimento. Durante séculos, rotas transatlânticas foram usadas para transportar pessoas escravizadas, arrancadas de suas terras na África e levadas à força para as Américas. Esses caminhos ficaram conhecidos como parte do chamado Triângulo Atlântico do comércio de pessoas e mercadorias. Do ponto de vista físico, essas rotas cruzavam áreas já perigosas por si só. Tempestades tropicais, correntes fortes, doenças, calor extremo. Navios superlotados eram empurrados ao limite de estrutura, navegando por semanas com pouca ventilação, higiene inexistente e tripulações exaustas. Naufrágios eram frequentes, motins eram tratados com brutalidade, corpos eram jogados ao mar sem registro. A rota continuava, como se tudo fizesse parte de um cálculo frio de lucro. Essa é uma face das rotas mortais que raramente aparece quando se fala apenas de perigo natural. Aqui, a própria existência do caminho foi um erro, uma linha traçada no oceano para conectar exploração, violência e ganância. E, no entanto, ela foi mantida e repetida por gerações. Mesmo quando os riscos de naufrágio e perdas eram altos, a lógica econômica insistia em cruzar o mesmo corredor, como se a morte fosse apenas uma variável desagradável, mas aceitável. Até hoje, quando olhamos mapas históricos dessas travessias, é difícil não enxergar o oceano quase como um cúmplice forçado, testemunhando a passagem de navios carregados de sofrimento que, em muitos casos, nunca chegaram ao destino. Eles se somaram à longa lista de embarcações que desapareceram no Atlântico, lembrando que uma rota pode ser mortal não só por causa da forma do planeta, mas por causa das escolhas de quem o explora. Quando olhamos um mapa depois de conhecer essas histórias, as rotas marítimas deixam de ser apenas linhas de viagem. Elas se tornam cicatrizes visíveis de um relacionamento tenso entre humanidade e oceano. Cada corredor de morte que você viu aqui é, ao mesmo tempo, resultado de necessidade, ambição e teimosia. Pessoas precisavam se deslocar, mercadorias precisavam circular, impérios queriam crescer. O mar estava no meio e, como sempre fez, respondeu do seu jeito. Cabo Horn, Atlântico Norte, Passagem do Noroeste, estreitos sufocados por marés, costas que empurram navios para areia e rocha, corredores de pirataria, atalhos polares, rotas de ciclones, travessias forçadas. Em cada uma dessas linhas, o oceano deixou claro que não foi feito para ser dominado, mas tolerado por períodos curtos. Ele permite que o ser humano passe, mas nunca abre mão de lembrar que todas as travessias são concessões temporárias. O mais perturbador é perceber que, mesmo sabendo disso, continuamos desenhando rotas novas sobre zonas antigas de perigo. Mudamos materiais, aumentamos a tecnologia, melhoramos previsões. Mas, no fundo, o padrão segue o mesmo. Onde existe ganho a ser explorado, alguém estará disposto a atravessar um caminho que já provou muitas vezes ser letal. E o oceano, paciente, continua esperando. Da mesma forma que esperou pelos navios de madeira, pelos transatlânticos de aço, pelos cargueiros gigantes, pelos petroleiros modernos. No fim, essas rotas contam menos sobre o mar e mais sobre nós. Sobre o que aceitamos arriscar, sobre o quanto ignoramos avisos, sobre como transformamos o perigo em rotina até que algo dê errado de novo. O oceano não guarda rancor, não tem intenção, não se vinga. Ele apenas recebe o que cai em suas águas e não devolve tudo.
Se você chegou até aqui é porque esse lado oculto do planeta fala com algo dentro de você. Se quiser continuar explorando os lugares mais perigosos, silenciosos e extremos da Terra, se inscreva no Vórtice 404. Curta este vídeo e deixe seu comentário dizendo qual dessas rotas você jamais teria coragem de atravessar. Assim você ajuda esse tipo de conteúdo a chegar a mais pessoas e juntos continuamos viajando por mapas que muita gente prefere não enxergar. Porque enquanto houver rotas traçadas sobre o mar, haverá histórias de quem passou, de quem não voltou e de quem decidiu olhar para essas linhas com a seriedade que elas sempre exigiram.